O sucesso de Peppa Pig é um negócio de maluco, mais de 20 anos de vida, e o desenho não dá sinal de que vai parar. Mas você já pensou em como eram as coisas antes de Peppa ser o sucesso que é? Tudo começou quando o produtor do desenho, Phil Davis, ao estudar animação na Universidade de Middlesex, decidiu que não gostava de trabalhar com animação e por isso escolheu se tornar produtor. Ele diz que o trabalho de animar um desenho é muito trabalhoso e que ele gosta de ter uma vida e pausar para lanchar, e essa é uma lógica muito sensata, na verdade. Mas foi estudando lá que ele conheceu os animadores de Peppa, o Mark Baker e Neville Astley, e eles sim gostavam de animação. E depois de algumas ideias que eles produziram juntos, decidiram que queriam fazer algo fixo e que durasse por muitos anos para manter uma estabilidade em seu trabalho, e foi aí que nasceu a ideia da Peppa. Só que por enquanto eles ainda não sabiam exatamente o que fazer com ela, pois todos os outros desenhos dessa faixa etária eram sobre uma princesa, uma fada, uma bailarina ou algo do tipo, e eles queriam algo mais fácil para o público se conectar. Algo que fosse ao mesmo tempo seguro para eles criarem qualquer tipo de situação absurda sem assustar quem ia assistir, e que também fosse sobre alguém normal, que vive numa casa normal com uma família normal. E tudo começou com esse esboço que você tá vendo. Já dá para perceber a essência da porquinha logo no primeiro desenho. Depois de algum tempo, eles começaram a melhorar a altura entre ela e o George, porque acharam legal a ideia dela ter um irmãozinho, e como ela tem um irmão, logo surgiram o papai e a mamãe Pig, e assim nasceu a família que amamos tanto. Então peguem seus cadernos de desenho, pois hoje vamos aprender tudo sobre o que acontece por trás das folhas de papel em que Peppa e sua família ganham vida, aqui no canal Planeta Teen. Como eu já falei, o Phil Davis não é um cara muito fã de animação. Não no sentido dele não gostar de desenhos ou algo do tipo, mas no sentido de não gostar de fazer animações. De ficar horas e horas na frente de um computador mexendo bracinho por bracinho, expressão por expressão dos personagens. Animar um desenho é um processo muito minucioso e que toma muito tempo e exige grandes quantidades de concentração e tolerância para esse tipo de atividade, o que muita gente não tem, como pessoas mais agitadas, por exemplo. Por isso que ele tomou o papel de produtor, porque é um trabalho bem mais ativo e com responsabilidades totalmente diferentes, pois é o produtor que faz tudo acontecer por trás dos panos. É ele quem vai atrás das pessoas certas para interpretar os personagens. É ele quem arranja um estúdio ou monta um estúdio de animação. Ele contrata roteiristas, diretores e arranja a papelada de contrato e todas essas coisas essenciais para garantir que todo mundo faça um bom trabalho. Sem contar que ele é o cara que fica lidando com o dinheiro, qual o orçamento para cada temporada, para cada episódio e em quanto tempo cada episódio tem que estar pronto para mandar para a emissora para poderem passar na TV na data certa. E para fazer um trabalho desses, ele tem que amar a animação, mas não precisa amar animar os desenhos. Você sabia que esse era o papel de um produtor? Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, então nos conte deixando a hashtag animação nos comentários. Voltando a falar sobre a personalidade da Peppa, acho que todo mundo aqui conhece alguém que não gosta do desenho. Seja pelo estilo simples do traço do desenho ou pela animação meio tosca. Mas uma crítica que sempre ouço é sobre como a Peppa é mal educada e como ela é um exemplo ruim para quem está assistindo. Pois pessoas da mesma idade da Peppa têm a tendência a copiar o comportamento daquilo que elas presenciam, e aí os porquinhos da vida real passavam a se comportar mal, igual a porquinha do desenho. E se eu te falar que isso foi proposital? Não o fato das pessoinhas reais se comportarem mal, mas sim da Peppa ter essa personalidade. Durante as entrevistas, o Phil Davis sempre fala como a Peppa ser mandona, briguenta e difícil de lidar era importante para ele, pois ele acha que é uma parte pouco mostrada desse tipo de animações. E que isso dá a oportunidade dos pais de conversarem com seus filhos e dizer que aquilo não está certo. Por isso, a Peppa usa sempre um vestidinho vermelho, porque é uma cor que reflete sua personalidade mais esquentada. Que detalhe incrível! Como o próprio Phil disse que não gostava de animar por demorar demais, eles tiveram a sacada brilhante de fazer com que o desenho fosse tosco de propósito, pois parecia como se uma pessoa da idade da Peppa tivesse desenhado, e isso ajuda a acelerar o processo de animação. Só para você ter uma ideia da diferença, um único episódio de Bluey, que é uma série bem mais detalhada e melhor animada, demora 4 semanas para fazer. Isso demoraria 4 anos para fazer uma temporada de 50 episódios. Mas com formas de otimizar o tempo do estúdio, por exemplo, o máximo de tempo que eles demoraram entre uma temporada e outra foi 2 anos. Agora em Peppa,
Como a animação e o desenho são bem mais simples, eles conseguem produzir 52 episódios em apenas 18 meses. E eles conseguem lançar um episódio completo por semana. É muito rápido. Você sabia disso? Foi muito trabalhoso buscar todas essas informações, então acho que merecemos um clique no botão de assinar o canal e no de ativar as notificações pelo sininho. Algo que o produtor disse que eu tive que parar para dar risada foi sobre como eles têm um carinho especial pelos detalhes, e que ele mesmo diz que cada quadro é importante. Vocês já viram quantos vídeos de erros de animação em Peppa nós já fizemos, não é? Carinho pelos detalhes, mas levando em conta que eles fazem um episódio por semana? Ou eles não têm nenhuma pessoa trabalhando no controle de qualidade para assistir os episódios depois que ficam prontos? Ou todos esses erros de animação, itens teleportando, personagens aparecendo em lugares nada a ver, e todo esse tipo de coisa é de propósito. O que, se for considerar como eles fizeram a personalidade da Peppa ser daquela forma intencionalmente, não é de se surpreender muito. Igual nós falamos sobre Bluey, o mesmo vale para Peppa. Um artista é a soma de suas experiências. Então, todas as ideias de episódios e do tom geral da série surgem de uma inspiração no mundo real, especificamente em suas próprias vidas. O Phil Davis disse em entrevista ao The Guardian como todos os envolvidos pela criação do desenho tiveram uma infância boa, com um núcleo familiar completo e uma boa educação nas escolas locais de suas cidades. E foi graças a isso que todos eles conseguiram entrar em sintonia para trabalhar juntos, porque quando um deles oferece uma ideia de tema para episódio, como por exemplo o irmãozinho fazendo birra ou o pai que quer fazer um churrasco, todos eles imediatamente sabem o que o outro está falando, porque também vivenciaram aquilo. E isso com certeza ajuda a acelerar o processo de animação, pois eles perdem menos tempo discutindo ideias. Um dos animadores, Mark Baker, na mesma entrevista ao The Guardian, disse o seguinte sobre a lógica por trás de usarem animais no desenho. Quando Peppa foi criada, havia muitos personagens infantis que não tinham realmente uma família ou pais. Nossa experiência mostrou que as crianças não gostam de rir de si mesmas, mas gostam de rir de seus pais. Ao incluir a mamãe e o papai Pig, conseguimos trazer humor sem precisar fazer graça com o personagem infantil. Histórias com animais funcionam bem para crianças porque dão liberdade. Um porco pode ser bagunceiro, por exemplo, e a animação funciona porque está um passo afastada da realidade, fazendo com que as crianças se sintam seguras ao assistir. E nessa mesma entrevista, ele ainda deu mais um detalhe incrível de bastidores sobre onde eles encontram ideias. Tudo o que acontecia ao nosso redor e com nossos filhos era absorvido nas histórias. De certa forma, você se sente culpado, está sempre prestando atenção. Lily, a menina de 4 anos que dublava a Peppa, uma vez teve uma alergia na pele e foi orientada a não coçá-la. Então, ela foi até a porta da frente de sua casa, se agachou e começou a coçar. A mãe dela disse: "Você não disse que não ia fazer isso?" E ela respondeu: "Não tem problema, estou fazendo isso secretamente." Essa lógica infantil, você não consegue inventar algo assim. Isso é muito fofo, consegue imaginar? Pois é justamente isso que podemos ver no desenho da Peppa, essa lógica infantil sendo aplicada o tempo inteiro. Os caras realmente têm um olhar muito afiado, não é?